Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos para visitar a fantástica fábrica de chocolates com The Golden Ticket. Esse jogo aqui, como o nome já diz, ele simula ali a fantástica fábrica de chocolate, né? Ele simula ali o jogo, tem ilustrações, né? Tudo do jogo clássico, do filme clássico, em que a gente está buscando os tickets dourados para poder adentrar a fábrica. O jogo acaba bem aí nesse momento, tá? Você não visita a fábrica, ele acaba bem nesse momento, é uma corridinha para ver quem encontra os Golden Tickets, né? Para poder entrar na fábrica lá e fazer a visita junto com o Willy Wonka. Bom, é um jogo que joga ali 2 a 5 jogadores, idade a partir de 10 anos, 20 a 30 minutos. Bom, de 2 a 5 jogadores, ok. Idade de 10 anos, dá para jogar até com menores, desde que saibam ler e não tenham problemas com o inglês. Tem que ser uma criança bilíngue, porque esse jogo não existe no Brasil. Ele é um jogo internacional, tá? Eu importei essa cópia aqui. Fica aqui minha recomendação para vocês, caso queiram importar também. É um jogo que vale bastante a pena. Mas ele tem cartas que tem texto. São poucos textos, mas tem. Então, tem independência de idioma, sim. A criança precisa saber ler inglês ali, ou você está ajudando. Mas se não tiver a barreira da linguagem, dá para jogar com crianças de 8 anos tranquilamente, dá para jogar com crianças menores. Tempo de partida de 20 a 30 minutos, é mais ou menos isso mesmo. Ele é um joguinho familiar, um filler ali, bem gostoso de jogar, né? Bom, esse vídeo aqui, então eu vou explicar as regras para você conhecer um pouquinho melhor como é que funciona o Golden Ticket. E na sequência, aí as minhas considerações sobre o jogo, tá bom? Mas antes da gente ir para as regras, eu queria pedir para você, aproveita e já deixa um like, né? Deixa o seu joinha aí para me incentivar. Não interessa se o vídeo não é bom e tudo mais, deixa para me incentivar, né? Para eu continuar fazendo conteúdo sobre board games. Se no final do vídeo você não gostou, você tira o like, mas já deixa o like aí, comenta alguma coisa, nem que seja blá blá blá, só para dar engajamento pro vídeo, me ajuda, por favor. E se você não é inscrito no canal, se inscreve. Estamos sempre fazendo conteúdo sobre board games por aqui, tá bom? Então, bora para as regras e depois um meu review. Vamos ver os componentes e aprender a jogar Golden Ticket. Então, aqui, o anelzinho. Aqui alguns tiles. Aqui as barrinhas de chocolate Wonka. Ó, coisa bonitinha. Aqui as fichas de jogadores. Os tiles do tabuleiro. As cartas do jogo. Os Golden Tickets, propriamente ditos. Bem bonitinho, olha, durinho de cartonado. Aqui dentro desse saquinho bonitinho, a gente tem as moedas. Dadinho. E aqui, ó, as miniaturas dos personagens, tá bom? Então, vamos lá, vamos aprender como é que joga. Bom, a primeira coisa que você vai fazer é pegar essas cartas aqui, que são as cartas do tabuleiro. Elas têm dois lados, o lado A, que é esse daqui roxinho, e o lado B, que são levemente diferentes, tá? Então você vai organizar. Tá vendo que elas têm uma numeração aqui em cima? A gente vai montar aqui pro lado roxinho mesmo. Elas têm uma numeração aqui em cima, que é para dizer a ordem delas, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai organizar numa grade aqui 3x3, começando lá de cima, né? Montando. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7, o 8 e o 9. Deixa eu abaixar aqui para vocês conseguirem visualizar na câmera. Então, você montou aqui, esse é o tabuleiro. Essas cartas você vai embaralhar, todas elas juntas, e então você vai colocar aqui, ó, ele vem até com uma cartelinha para você colocar
né, certinho. Então você vai colocar aqui, fica a pilha de cartas e aqui a pilha de descarte, né? Deixa aí do lado do tabuleiro, ao alcance de todos os jogadores. Também vai ficar ao alcance de todos os jogadores o dadinho e as moedas, tá? Vão ser muito importantes aí para a gente poder comprar as barras de chocolate, né? E tentar ganhar o ticket dourado. Bom, ainda na preparação aí do jogo, né, para todos os jogadores, no manual ele vai dizer, dependendo da quantidade de pessoas, a quantidade de barras Wonka e de Golden Tickets que você vai precisar. Então, aqui no manual, numa simulação para 3 jogadores, você vai utilizar 41 barras Wonka e 2 Golden Tickets. Então, ou seja, pode ser que um jogador fique sem o Golden Ticket. Tá? A gente vai sempre colocar um Golden Ticket a menos do que a quantidade de jogadores. E aqui a quantidade de barras que a gente vai colocar. E daí como é que funciona? Você vai pegar o Golden Ticket, vamos pegar aqui, e vai pegar aqui uma barra Wonka. Na parte da frente dela, ela tem o desenho dos chocolates. Na parte de trás, ela é fundinha, que é justamente para você conseguir encaixar aqui a barra Wonka e ela não cair, né? O Golden Ticket, ele não cair, ó, fica encaixadinho, tá vendo? Não cai. E daí a gente vai colocar aqui e vai misturar com todas as outras barras Wonka. Então a gente não sabe mais qual que é o Golden Ticket. E vai formar uma pilha, vai fazer isso bem misturado e vai fazer uma pilha também para que todos os jogadores consigam comprar, né, essas barrinhas aí. Bom, cada jogador vai escolher o seu personagem, vai pegar a miniatura desse personagem e colocar aqui na sala de aula. O Wonka, ele começa no portão da fábrica. Cada jogador também vai pegar seu respectivo fichinha aqui do personagem, tá? E daí, o que é importante? Cada personagem é levemente assimétrico, tá? Ele tem uma habilidade especial só dele, ele vai ter uma mesada, que ele já começa com essa mesada, e ele vai ter aqui a quantidade de cartas que ele vai refazer a própria mão, tá? Então aqui no caso do Charlie, que é o protagonista lá do filme, ele tem aqui uma habilidade, ele tem aqui a mesada dele que é 3, e aqui a mão dele é sempre 4 cartas. A mão dos jogadores é sempre 4 cartas, tá? A mão aqui inicial, isso não muda. Mas os valores podem mudar. Então, por exemplo, a Veruca, que é uma personagem riquinha, por exemplo, ela começa com 8 de mesada, enquanto o Charlie tem 3. Os outros personagens, eles têm 5 de mesada, tá? E daí eles têm aqui a habilidade e aqui a carteira para você ir colocando as suas moedinhas, ok? Para cada jogador, eles já começam com 4 cartas na mão. Você vai distribuir 4 cartas para cada jogador. Essas são as cartas e tem várias cartas diferentes. Eu não vou explicar todas elas aqui, não. Acho que não cabe nesse vídeo eu ficar explicando carta por carta. Elas são bastante autoexplicativas, tá? Elas não precisam de um entendimento, não é difícil de entender. Eu vou explicar só as regras gerais aqui do jogo. Também não vou ficar explicando as habilidades dos personagens, né? Eu vou dar uma explicação de forma geral aqui sobre a partida. Bom, os jogadores eles têm 2 ações, 2 pontos de ação que eles podem fazer, e daí eles podem escolher como eles querem fazer esses 2 pontos de ação deles da forma com que eles acharem melhor. A primeira ação que você pode fazer é descartar uma carta, daí ela vem aqui para a pilha de descarte, para poder andar o seu personagem, tá? Lembrando que os personagens eles só podem andar ortogonalmente, e uma casa apenas. Eles não podem andar na diagonal. Esse movimento não é permitido. Então, quando eles param, ao descartar uma carta e parar para andar, quando eles param no lugar, você pode executar a ação do lugar onde você está parando. A segunda ação que você pode fazer é efetivamente utilizar o efeito da carta. Você baixa então na sua área de jogo e usa o efeito dela. As cartas que você usa, elas não vão para o descarte, elas ficam paradas na sua frente até que alguma situação do jogo diga que você tem que descartar essas cartas, né?
Para todos os efeitos, é como se essas cartas fossem alguns doces, alguns itens, tá? E é como se você estivesse comendo o doce e jogando papel de bala no chão, vai deixando sujo, né? Então o que está ficando aqui, depois que você usa o efeito da carta, são os papéis de doce que ficam na sua área de jogo, ok? Esses dois tipos de ação que você pode fazer, você tem duas dessas ações, você pode fazer como você quiser. Ou você pode descartar duas cartas para andar duas vezes, tá? E daí, em cada lugar que você parar, você executa a ação do tile que você parou. Ou você pode usar duas cartas já direto, né? E ao invés de andar, né? Você utiliza as duas cartas e faz o efeito das duas. Como você preferir, você tem essas duas ações aí para fazer. As cartas, elas têm de 3 tipos diferentes, e isso é bastante importante porque ao longo do jogo você vai ter interações com essas cartas. O primeiro tipo são efetivamente os doces, né? E daí ele vai ter o ícone aqui de uma balinha, né? Então esses são efetivamente os doces que você está comendo e jogando o papel de bala ali no chão. Esses daqui, os explosivos, são como se fossem explosivinhos mesmo, traquezinhos de criança, né? Eles são coisas, os doces eles vão te dar geralmente dinheiro ou barras Wonka, enfim, eles vão te dar alguma coisa. Essas aqui de explosivo, basicamente, elas fazem interação com outros jogadores. Você vai atacar de alguma forma algum outro jogador ou ter algum benefício interagindo com algum outro jogador. E por último são as cartolas, que são chamadas Mystery Cards. Aqui, ó, são as cartolinhas. Você, em geral, interage com o Wonka ou com as barras, né, de chocolate. Ali você ganha mais barras, enfim. De alguma forma, são os 3 tipos de cartas que a gente tem no jogo, tá bom? E por que isso é importante? Porque algumas ações no tabuleiro pedem que você tenha jogado determinados tipos de carta. Então, por exemplo, esse daqui, que é o número 9. Ele pede para que, se você cair nessa casa, você pode varrer 4 cartas do explosivo para ganhar até 4 cartas do explosivo para ganhar até 4 barras Wonka. Então, ou seja, como eu falei, a sujeira está ali no chão, né? Você pode, daí fica aqui na sua área de jogo, você pode descartar da área de jogo, não é da sua mão, da área de jogo, até 4 cartas com esse símbolo para ganhar até 4 barras Wonka. Se você descarta 2 cartas dessa área de jogo, você ganha 2 barras Wonka, e assim por diante, né? Então essa carta, se você cair nesse espaço aqui, você pode fazer essa habilidade. Aqui, no portão da fábrica de chocolate, ele fala que você pode varrer 2 cartas da sua área de jogo com a cartolinha para ganhar 2 barras Wonka. E essa daqui, você pode varrer 3 pacotinhos, né, 3 embalagens de balinha para ganhar 2 barras Wonka. Então eles têm essa interação aqui, você caindo nessas casas. Bom, como eu falei, no seu turno você vai fazer 2 ações, e então você vai comprar cartas até você ter o máximo da sua mão, né, que é 4. Então você vai refazer a sua mão para 4 cartas novamente. Existem formas de você, às vezes, ter mais cartas ou menos cartas na sua mão, mas sempre no fim do seu turno você vai refazer para 4 cartas da sua mão. Se você tiver a mais, você não precisa descartar, mas se você tiver a menos, você sempre comprar mais. Ok? Então você encerra e passa para o próximo jogador. Nós temos aqui então a sala de aula, que faz com que você reponha a sua mesada até o limite da sua mesada, né? Você ganha a sua mesada ali. Então, no caso da Veruca, a mesada dela é 8, se ela não tiver nada na carteira dela, quando ela chega aqui, ela repõe a mesada dela até 8, né? Ela vai ganhar 8 moedas. Se ela tivesse já 3 aqui, quando ela caísse aqui, ela ganharia mais 5 moedas. Se ela já tivesse 8 e cair aqui, ela não ganha nada. Tá bom? Então, você repõe, esse espaço aqui é só para você repor a sua mesada. Já o espaço do lado faz com que você caindo aqui, você efetivamente ganha 4 moedas. Tá? Então é diferente. Aqui você repõe sua mesada, aqui você ganha 4 moedas. Aqui você compra 3 cartas daqui, e então você descarta 2 cartas quaisquer da sua mão. Tá? Então vai ter bastante carta ali, vai ter alguns espaços que vão fazer com que você compre cartas, porque as cartas são muito importantes para o jogo. Além de que você descarta para andar, elas também são muito boas para fazer algumas ações. Aqui você paga 5 moedas para comprar 3 cartas. Aqui você paga 3 moedas para comprar 2 barras Wonka. Aqui você paga 14 moedas para comprar 6 barras Wonka.
Então o jogo ele te dá várias opções ali de ações para onde você pode ir, tá? E existem cartas que você pode jogar que os efeitos dela fazem com que você possa ir direto para algum lugar, sabe? Que longe que você não chegaria nesse turno, ela pode fazer com que você chegue. Bom, e para que serve o Willy Wonka, tá? Se você terminar seu turno em um lugar no mesmo espaço do Willy Wonka, tem que terminar o seu turno no mesmo espaço do Willy Wonka. Ele vai te dar de cortesia uma barra Wonka. Ele vai te dar essa barra e você vai colocar na sua, deixar ali separadinho. E então você precisa mover o Willy Wonka para algum outro lugar. Você vai pegar esse dado, vai rolar ele e o número que cair é para onde ele vai. Tá? Então, no exemplo, se cair 1, ele vai para lá. Até que outro jogador chegue lá, termine a ação dele, o turno dele, no mesmo espaço do Willy Wonka, o Willy Wonka dá uma barra, então você rola o dado para mover o Willy Wonka novamente. É um dado de 6 faces, então o Willy Wonka sempre vai ficar só nesses 6 espaços aqui de cima, ele nunca vem para esses 3 de baixo, tá bom? Bom, e o jogo é esse, você vai acumulando barras Wonka ao longo da partida. A partida termina quando o último jogador, quando a última barra Wonka for comprada. Então vocês vão esgotar todas as barras Wonka. Quando a última for comprada, então o jogo termina e basicamente os jogadores vão começar a abrir as suas barrinhas para tentar ver quem é que tem o Golden Ticket. Então a gente vai, é bem simples, a gente vai abrir aqui e não tá aqui. Vamos ver onde é que tá essa barra Wonka. Não tá aqui. Não, tá bem lá pro meio, hein? Não. Aqui, achei o Golden Ticket. O jogador que achar o Golden Ticket, ele ganha, tá? Basicamente o jogo, o intuito é que você encontre o Golden Ticket. Encontrou, você ganhou. Mesmo que você encontre 2, 3 Golden Tickets, não faz você mais vitorioso que outros jogadores. Encontrou um, você ganhou. Então, ou seja, esse é um jogo que pode ter vários ganhadores e somente um perdedor, né? É bem raro acontecer de só ter somente um ganhador no jogo. Em geral, acontece de ter 2, 3 ou mais jogadores, dependendo da quantidade de pessoas, mas sempre vai ter um perdedor, porque tem Golden Tickets a menos do que a quantidade de jogadores. O jogo é isso, tá? É bem simples mesmo, é um joguinho bem familiar, é isso, as habilidades das cartas são bem interessantes, algumas fazem com que você possa jogar mais de uma carta numa mesma ação. É isso, tem bastante interação. E vamos aí para as minhas considerações sobre o jogo. Bom, gente, minhas opiniões sobre o Golden Ticket. Primeiro, falando sobre a arte do jogo, a arte é lindíssima, tá? Começando por essa caixa roxa, linda, né? Tem um ar um pouco retrô, né? E esse ticket dourado bem aqui na frente. Coisa mais linda, eu me encantei pela caixa, acho que eu me encantei por esse jogo pela arte, pelo tema, muito mais do que pela mecânica, mas a gente sabe que experiência de jogo é uma mistura de tudo isso, né? Não é só mecânica, não é só beleza, né? É um pouco da mistura de tudo. Sobre Golden Ticket, falando do tema, ele ataca muito na nossa nostalgia, né? Para quem é da minha geração, vai lembrar que a gente assistia, né, o filme clássico da Fantástica Fábrica de Chocolate, aquele antigão. Eu sei que agora tem saiu, né, a nova versão do Tim Burton aí com o Jack Sparrow chocolateiro, mas para mim, né, insuperável, que era o da minha infância, que era aquela versão mais antiga, que a gente assistia e a gente sonhava em poder achar o Golden Ticket e ir para a Fantástica Fábrica de Chocolate, cheia de magia e mistério, né? Que era o nosso sonho também encontrar, né? Ter uma promoção dessa e encontrar. E esse jogo ele vai trazer essa nostalgia, ele vai brincar muito com a nossa nostalgia e com essa nossa emoção de encontrar o Golden Ticket. Tá bom? Então, fala muito mais alto nesse jogo essa questão nostálgica muito mais do que a mecânica. Não que o jogo seja ruim, não que o jogo seja chato, mas ele não inventa roda, ele não faz nada diferente. Ele é um jogo feito para ser rapidinho e a parte divertida dele mesmo é o final do jogo, que é esse momento catártico em que você vai abrir as barrinhas de chocolate e ver se ali dentro tem um ticket dourado. Né? Tanto é que o jogo ele não se prende em ser um grande jogo competitivo e tudo mais, porque basicamente
quase todo mundo consegue ganhar, né, no jogo, porque existem vários Golden Ticket, não é só um que você encontra, existem vários Golden Ticket ali. Basicamente, pode acontecer de somente um jogador sair perdendo, né, e todos os outros ganharem, que já aconteceu, inclusive, nas nossas partidas por aqui. Então, minhas experiências com esse jogo são muito boas, eu gosto muito dele, por esse momento catártico de abrir o chocolate ali no final e você encontrar o ticket dourado ou não. Para quem colecionava, né, álbum de figurinhas, vai lembrar daquela emoção da infância de você abrir, né, ou não só da infância, né, muito gente, muito adulto aí colecionando ali o álbum da Copa, né, que era aquela emoção de você abrir uma figurinha e você encontrar aquela figurinha rara e que você estava precisando para completar o álbum, né. Ou para quem joga aí esses card games colecionáveis tipo Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh!, a emoção de abrir um pacote de booster e tirar uma carta rara, uma carta que você precisava para o seu deck. Então, ele remonta muito essa emoção que você tinha ali com essas aberturas de figurinha, né? Então, acho que isso que é o mais legal do jogo, não é nem o jogar em si, né? A mecânica dele é muito simples, ele é um jogo familiar, né? Um jogo gostoso de você jogar ali naquele domingo à tarde, depois do almoço, com a família. Ele vai ser um jogo para você atrair novas pessoas para o hobby, porque você vai pegar muito na nostalgia dessas pessoas. Tinha a esposa de um amigo meu aqui em casa, num churrasco, a gente estava fazendo, ela viu esse jogo na prateleira, se encantou, pegou, viu as barrinhas de chocolate da Wonka, se encantou, perguntou se a gente podia jogar, a gente já colocou na mesa, jogou e todo mundo amou. Então acho que ele tem esse fator uau, né, de trazer pessoas que não são do hobby, né, para conhecer tipos de jogos diferentes. E é isso, né, não vou mentir para vocês falando que ele é um jogo incrível e que a mecânica dele é genial, super competitivo, que você vai jogar várias vezes ele. Não, assim, ele é uma experiência bacana, é um jogo que eu gostei, ele é um xodozinho aqui em casa, já foi pra mesa algumas vezes, mas sempre nesse... para apresentar ele para alguém, né, para apresentar para novos jogadores. Eu mesmo falo assim, vou pegar esse jogo na prateleira para jogar ele, né, e falar que tipo, nossa, ele é um jogo que tô com uma vontade de jogar a mecânica desse jogo, alguma coisa do tipo. Não é. Então eu acho que a jogabilidade dele é baixa, que você vai muito para mesa nesse momento de atrair novas pessoas ou estar sempre apresentando ele para alguém, né? Esse é o grande motivo desse jogo. Mas ele é um xodozinho que não sai aqui da coleção justamente por essa emoção que ele evoca, né, aqui em casa. Ele é um jogo simples, tá? Como eu falei, a complexidade dele tá no idioma, no inglês, ele depende ali do idioma para você entender as cartas. A iconografia dele é bem clara, né, no tabuleiro, então pro tabuleiro não tem tanto problema, é muito mais para entender as cartas, que são várias cartas que você precisa entender como é que elas funcionam. A interação entre os jogadores é muito alta, porque você vai querer correr ali para ter mais barras do que todo mundo, né, e tudo mais, e você vai tirar barra de outras pessoas, vai roubar a carta, enfim, tem bastante interação, cartas ali de take that, mas que também não são tão predatórias, né, não é aquele take that ofensivo, mas a interação é constante ali entre os jogadores. E falando um pouco sobre essa questão de você ter bastante barras de chocolate, ele é um jogo de sorte, no fim das contas, tá? Então, no fim das contas, você ter muito mais barras do que todo mundo não te garante a vitória. Aumenta muito sua chance, mas não te garante a vitória. Já aconteceu mais de uma vez aqui em casa de um jogador que mais tem barras de chocolate não tinha o Golden Ticket. E às vezes o jogador que tem muito menos do que todo mundo tinha um Golden Ticket ali e ele foi um dos vitoriosos. Então, ele é um jogo de sorte, mas é o que eu falei, não é esse o intuito dele, né? Eu acho que seria muito chato se ele fosse um jogo demorado, super estratégico, que no final é definido pela sorte. Mas não é. Ele é um jogo familiar, divertido, ele é feito para você ter aquele momento catártico de abrir o álbum, o pacote de figurinha, né? E torcer pro que vem ali, né? Então, a diversão desse jogo é garantida. Recomendo muito que vocês tiverem a oportunidade, que vocês conheçam. Se vocês quiserem conhecer, me chamem para jogar. Eu vou ter um prazer de apresentar para vocês, né? Ou vocês podem importar em sites como Tiendamia, né, e tudo mais. Ele não é um jogo caro. E eu acho que pelo preço dele vale bastante a pena, sabe? A quantidade de componentes que vem aqui dentro, a qualidade do conteúdo que vem, o preço dele é bem em conta. Se você estiver viajando também para os Estados Unidos, você encontra ele em lojas de supermercado grandes, tipo Walmart, né? Você vai encontrar ele com facilidade, porque ele é um jogo desses de mercado mesmo, que
que a gente está acostumado aqui com Banco Imobiliário, com War e tudo mais, lá ele é um desses jogos que vende também nessas grandes lojas aí de brinquedo e de mercado, tá? Fica aqui minha recomendação do Golden Ticket. E repetindo mais uma vez, se inscreve aí no canal e deixa seu joinha se você curtiu esse vídeo. Vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos para você assistir, conhecer mais aqui do conteúdo que a gente gera aqui no canal, tá bom? Então até o próximo vídeo. Tchau, tchau!